Ô, Cupertino, por que você matou aquela família? Gente... Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje falaremos sobre a prisão de Paulo Cupertino, que após 3 anos desaparecido, um homem que inclusive estava na lista dos mais procurados do Brasil, até mesmo na lista de procurados da Interpol, acusado de ter matado o ator Rafael Miguel, foi finalmente capturado. Antes da gente falar do comportamento não verbal do Paulo Cupertino, do que pode ter acontecido nesses últimos dias, quando ele foi preso, vale a pena lembrar. Se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Paulo Cupertino. Esse é o nome do acusado de matar o ator Rafael Miguel e seus pais. A motivação dele, segundo a mídia e relatos da própria filha, Isabela Tibcherani, seria que Cupertino não aprovava o relacionamento do ator com a sua filha. Antes da gente falar dos comportamentos não verbais e suas possíveis interpretações observáveis na prisão de Paulo Cupertino, vale a pena recapitular o que aconteceu. O crime em questão ocorreu no dia 9 de junho de 2019, na frente da casa de Cupertino. Rafael Miguel teria ido até a casa de sua namorada, acompanhado de seus pais, para conversar sobre o seu relacionamento, já que Cupertino não apoiava o relacionamento da filha com o ator. Paulo Cupertino chegou no local já armado e, conforme consta inclusive nas matérias, após ter negado o pedido de aprovação feito por Rafael Miguel, Cupertino atirou contra as vítimas ainda no portão de sua residência. Conforme relatos, primeiramente ele teria atirado no ator Rafael Miguel e depois nos pais dele, assassinando as 3 vítimas. Logo após o crime, Cupertino fugiu e permaneceu foragido durante quase 3 anos. Ele chegou até mesmo a ser colocado ali na lista de criminosos procurados pela Interpol, chegou até mesmo a ficar no top 1 de criminosos mais procurados do Brasil e finalmente, na última semana, após quase 3 anos, ele foi preso na última segunda-feira, dia 16 de maio. Nós vamos observar 2 momentos cruciais associados à prisão de Cupertino. Um deles é feito quando Cupertino desce do carro, sendo levado para que sua prisão seja efetuada, e o outro é na sua audiência. Vale lembrar que nós estamos aqui tecendo alguns comentários e possíveis interpretações acerca do comportamento não verbal. Use esse vídeo como fonte de estudo e apenas isso. No momento em que ele chega na delegacia, ele é questionado pelo repórter do porquê teria matado a família. Cupertino, por que você matou aquela família? Vemos em Cupertino a seguinte expressão. Podemos observar a contração da musculatura ao redor dos olhos, conhecido como músculo orbicularis oculi, ou, nesse caso, a U6, e apesar dele estar de máscara, essa protuberância na região das bochechas nos indicam uma possível contração da AU12. Se essa contração de fato for uma AU12, ou seja, um músculo zigomático maior, nós podemos presumir que para essa protuberância ser realizada, um sorriso está sendo feito por debaixo da máscara. E assim, então, nesse momento, teríamos uma suposta microexpressão de felicidade. E esse comportamento observado, esse sorriso de felicidade, esse suposto sorriso de felicidade, se repete neste outro momento aqui. Em outros casos muito conhecidos de criminosos, inclusive que teriam ali cometido atos contra pessoas próximas, como por exemplo filhos, nós também somos capazes de observar a felicidade, o sorriso de felicidade. Tanto no caso de Diane Downs, quando narrava a morte de sua própria filha na televisão, demonstrou um micro sorriso, quanto no famoso caso de Susan Smith, que também, quando narrava que seus 2 filhos estavam desaparecidos, mas ela mesma tinha matado eles, ela só não teria revelado isso ainda, também vemos o mesmo sorriso. Esse tipo de comportamento pode ocorrer em várias situações e por várias motivações. A felicidade experienciada pelo Paulo Cupertino, ainda mais no caso da felicidade, existe uma camada muito grande de experiências de felicidades. Existem várias subcamadas para experienciar a felicidade, o prazer e o alívio, como por exemplo a famosa Schadenfreude, que seria a sensação de felicidade que você tem quando algum inimigo, alguma pessoa que você detesta, se dá mal. Existe também a felicidade associada ao orgulho, quando você entende que algo que você realizou é digno de se orgulhar. Então seria sim possível desempenhar um ato totalmente antissocial, como por exemplo abater uma família inteira, e ainda assim demonstrar o sorriso de felicidade. Para quem quiser entender mais sobre isso, vale a pena dar uma olhada nos livros Anatomia da Violência e A Linguagem
linguagem das emoções. Nesse trecho seguinte, o repórter questiona se ele estaria arrependido, e ele afirma ser inocente. Algo interessante de se observar é que ele chama o repórter pelo nome, e ele faz isso em diversas outras vezes, em que vai responder as perguntas. Arrependido não? Inocente, Marcelo. Inocente, Marcelo. Falar e enfatizar o nome da pessoa enquanto você está conversando é uma tática muito utilizada para gerar rapport, ou seja, para gerar uma conexão empática. Isso pode mostrar pra gente certas habilidades de persuasão do Paulo Cupertino. Diante da insistência do repórter em questioná-lo se ele se sente culpado, vemos em Cupertino uma expressão de raiva, caracterizada pelas contrações na região das sobrancelhas e principalmente nas pálpebras, aos 4 mais 5 mais 7. Logo em seguida, o repórter fala para Cupertino que sua filha o condena, e vemos a seguinte reação. A tua filha te condena, Paulo. A minha filha me condena. A tua filha te condena. Vou esperar a justiça agora pra saber a verdade. Tem várias testemunhas. Minha filha ontem, olha minha filha hoje. Olha o que ela tá vivendo. Aqui, podemos observar a todo momento a cabeça elevada, o corpo projetado em uma postura de superioridade, conforme observado em Lie Spotting de Pamela Maier. Inclusive quando ele alega que sua filha estaria melhor hoje. Poderia ser novamente um outro indicador de que ele de certa forma poderia sentir orgulho do que fez ou das consequências daquilo que ele fez. Olha minha filha hoje. Olha o que ela tá vivendo ontem. Ela vivia aterrorizada. Em seguida, novamente, ele chama o repórter repetidas vezes pelo nome. Nunca. Segura o elevador aí. Nunca. Segura o elevador. Nunca. Muitos podem ter visto esse trecho e ter se questionado. Será que esse Paulo Cupertino seria o que popularmente é conhecido como psicopata? E isso nos leva para outra questão. Se ele é psicopata, a gente estaria vendo expressões de felicidade genuína? E essa expressão de raiva seria genuína também? Bom, tem muita coisa aí. A primeira delas é entender o seguinte. As explicações que eu vou te passar agora, inclusive, estão no meu livro Linguagem Corporal, um guia prático para analisar e interpretar pessoas. Se você quiser adquirir esse livro e ter acesso ao meu material exclusivo para poder aplicar a leitura de linguagem corporal, análise não verbal das pessoas ao seu redor no seu dia a dia, é só clicar no link aqui na descrição desse vídeo e adquirir o livro. Psicopata ou uma pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial não necessariamente é um assassino, muito menos um assassino sanguinário. Não, isso não tem relação alguma. E a outra bagunça que muitas pessoas fazem é achar que alguém que tem traços de comportamento antissocial, como por exemplo o Cupertino aparentemente possui, não sente emoções. Inclusive esse é um mito muito grande. As pessoas que têm o transtorno de personalidade antissocial, popularmente conhecidas como psicopatas, não têm o processo emocional empático, ou seja, eles não são capazes de se colocar no lugar do outro, nas palavras de um dos maiores especialistas no ramo no Brasil, Guido Palomba. Mas em contrapartida, o psicopata pode sim experienciar outros comportamentos emocionais voltados na maioria das vezes para ele, o que tem muito a ver com o próprio egocentrismo. Por exemplo, você pode ver grandes psicopatas, entre aspas, como Charles Manson, Ted Bundy, Ed Kemper, quando falam sobre seus feitos ou quando são presos, quando a imprensa os filma durante sua audiência ou sua prisão, você pode vê-los sorrindo de felicidade genuína. Você inclusive pode ver um psicopata ficar com raiva, por exemplo, se sua vítima demonstrar prazer quando ele estiver cometendo um crime sexual. Então, apenas para tratar essa curiosidade, sim, essas emoções podem ocorrer nesse contexto, mesmo se o Cupertino for o que popularmente muitos chamam de psicopata. Nesse outro vídeo, Paulo Cupertino está na sua audiência de custódia, falando diretamente com o juiz. O senhor tem alguma coisa a reclamar dos policiais que prenderam o senhor? Então, doutor, lá a situação é assim, né? Nas minhas condições que eu me encontro e como eu estava sendo taxado como uma fera, eles agiram da forma que eu vou falar, a polícia bateu, quebrou meu pé, não vai mudar nada, doutor. Logo, Cupertino muda a história. Mas não apanhei, né? O juiz questiona. Não, tá contraditório. O senhor não apanhou, mas tomou um soco no outro. E ele volta atrás. Não aconteceu nada, doutor. Desculpa, eu vou tentar tratar entre aspas, né? Daí pra frente, o homem que estava na lista vermelha da Interpol. Vale a pena tecer um comentário sobre a paraverbalidade dele. O discurso de Paulo Cupertino é bem persuasivo. Ele tem um fluxo verbal constante, faz uso de gestos ilustradores e, apesar de estar algemado, os gestos ilustradores dele são muito utilizados para trazer maior credibilidade no que está sendo falado. Inclusive, o discurso dele é bem estruturado para transparecer que ele é o elo mais fraco. Ele começa falando que não adianta nada ele dizer se apanhou ou não, o que daria a entender que ele teria apanhado, mas logo em seguida ele afirma que não apanhou. O juiz, diante da contrariedade do discurso, questiona novamente, e ele diz que não aconteceu nada e que foi bem tratado. Em seguida diz que foi bem tratado entre aspas. Junto ao discurso, vemos associado a uma linguagem corporal mais reclusa, com a cabeça baixa e o chamado Turtle Effect. Novamente, julgando pelo seu discurso, podemos observar uma grande
de capacidade de persuasão e convencimento na oratória de Paulo Cupertino. Esses eram alguns comentários que nós tínhamos para trazer sobre esse vídeo até o momento. Em futuras atualizações estaremos comentando sobre o caso e deixo aqui minhas sinceras homenagens e meus sentimentos para toda a família do ator Rafael Miguel. E assim finalizo essa análise. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!